بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Caros irmãos e irmãs, nesta sessão falaremos sobre a ética islâmica nas transações comerciais e financeiras. Como vocês puderam ouvir, desde o início deste assunto que tange as transações nos seus diferentes tipos, chegamos à conclusão que o Islã traça uma ética e uma forma que o muçulmano tem que adotar no seu dia a dia para poder fazer suas transações comerciais e assim como financeiras com os demais, com as demais pessoas. Então, a primeira das quais é a honestidade e responsabilidade. O muçulmano ele tem que ser honesto e tem que ter responsabilidade em tudo o que ele faz. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Que Allah subhanahu wa ta'ala vos ordena que restituam aos seus donos o que vos foi confiado. Então, aqui já é honestidade e responsabilidade naquilo que a pessoa foi confiada. E quando olhamos para os tempos passados, o Islã ele se espalhou, por exemplo, naquela região oriental como a Indonésia, a Malásia, a Filipina, a Tailândia e entre outros países, devido a esse tipo de práticas. Lá foram comerciantes muçulmanos e que eles levaram consigo o quê? A honestidade, assim como a responsabilidade. E as pessoas que lá viviam conseguiram ver a honestidade daquelas pessoas, daqueles muçulmanos, e a responsabilidade que eles tinham, as promessas que eles faziam, como cumpriam, e as transações comerciais e financeiras que eles faziam, como eles se comportavam, acabaram gostando deles e se tornaram muçulmanos, e hoje em dia vemos aqueles lugares como lugares exemplares para quem quer ver comportamento e assim como a honestidade que os muçulmanos podem ter na face da terra. Vai para aqueles lugares, pessoas humildes, porque eles herdaram isso dos primeiros muçulmanos que receberam as suas educações diretamente com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e eles irradiaram esses ensinamentos e as pessoas aplicaram nas suas vidas, e hoje em dia já estamos vendo o resultado disso. Então, a honestidade e assim como responsabilidade são duas coisas que o muçulmano tem que adotar no seu sistema financeiro, nas suas transações, para que ele possa viver dignamente com as demais pessoas. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: ayatul munafiq thalatha. Os sinais do hipócrita são 3. Idha hadatha kadhaba, quando ele fala, mente. Wa idha wa'ada akhlafa, se promete, ele não cumpre. Wa idha tumina khana, e quando é confiado, ele não cumpre com aquela responsabilidade, trai aquilo, como se chama, trai o que foi confiado. Então, este é o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que fala sobre um cara que não é fiel naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala que ele confia. E Allah subhanahu wa ta'ala também fala no Surat, por exemplo, Al-Mu'minin, quando ele classifica
os crentes dizem Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashu'un, até o versículo número 8, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz aqueles que devolvem todos os depósitos que lhes são confiados e respeitam todos os acordos celebrados. Então, estas são qualidades de um crente, como Allah subhanahu wa ta'ala bem descreve no seu livro sagrado. O profeta sallallahu alaihi wasallam também, quando estava em Meca, antes de ser profeta, antes de ser indicado como profeta, era conhecido como As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin significa o fidedigno, porque as pessoas confiavam nele, até deixavam seus pertences com ele, mesmo ele antes de ser profeta, pela sua honestidade, pela sua responsabilidade, e guardava tudo aquilo que depositavam nele, sem que ele violasse nada dos pertences de donos. Até quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi já dado a pasta da profecia e se preparou para migrar para a cidade de Medina. Então, no dia que ele estava emigrando, embora tenha sido perseguido, embora alguns dos seus companheiros tenham sido mortos, alguns torturados e etc., mas ele não quis usar o poder que ele tinha e aquilo que estava nas suas mãos, levando consigo para Medina. Deixou Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu para dormir na sua cama, a fim de devolver tudo o que ele tinha para devolver aos seus donos, e ele saiu para Medina sem levar nem sequer um tostão para Medina. Então, isso é que se chama de honestidade e assim como se chama de responsabilidade. Segunda coisa é a sinceridade. A sinceridade é a clareza, a atitude que o Islã recomenda bastante. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se duas pessoas envolvidas na venda, se eles forem sinceros, quer seja da parte do vendedor ou comprador, serem sinceros e claros em suas transações, será bendita o seu comércio. O seu comércio será bendito. Mas se eles mentirem e ocultar algo, perderão a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a sinceridade no comércio é uma das qualidades que o muçulmano tem que adotar e não precisa mentir. Muito menos jurar por Allah coisa que não existe naquele produto que a pessoa está vendendo. Tem que ser sincero. Se o produto tem algum defeito, então fala do defeito. Se tem qualidade, fala de qualidade e não precisa de exagerar. Então, por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o que? Procurai ser sinceros, porque a sinceridade leva ao bem e o bem leva ao paraíso. O homem que é sincero e procura ser sincero, ele será considerado perante Allah como uma pessoa sincera. Então, este hadith é muito importante. عليكم بالصدق وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة والرجل ما زال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. Então, são as consequências daquela pessoa que é sincera nas suas transações. Então, a pessoa ser sincera para com os seus envolvidos no negócio ou algo parecido, e ele faz isso com muita naturalmente, então esta pessoa chegará um dia do juízo final e encontrará um registro perante Allah como uma pessoa sincera. E ainda o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o que? Allah não falará com 3 tipos de pessoas no dia do juízo final. Nem olhará para ele e nem purificará. Então mencionou uma dessas pessoas, é aquela pessoa, comerciante, vendedor, que jura falsamente só para vender a sua mercadoria. Então, por falta de sinceridade, Allah subhanahu wa ta'ala não olhará, Allah subhanahu wa ta'ala não falará com ele e nem purificará dos pecados que ele tem por ter usado o nome de Allah, jurando
falsamente só para vender o seu produto, a sua mercadoria. Por falta de sinceridade, Allah subhanahu wa ta'ala nem vai odiar, nem vai falar com ele e nem vai purificar. E a terceira coisa e a última é a perfeição e a excelência no trabalho. Tudo o que o muçulmano faz, ele tem que ter perfeição e excelência, não fazendo de qualquer maneira. Allah subhanahu wa ta'ala gosta muito quando a pessoa pratica uma coisa, domina aquilo que ele pratica. Então, Allah ama a perfeição em tudo e ordenou fazer tudo na vida com excelência, ainda que seja em trabalhos que possam ser impossíveis de perfeição, como, por exemplo, o sacrifício. Então, por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Certamente que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a excelência em todas as coisas que a pessoa aquilo faz. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. Então, se forem matar, por exemplo, tem que aperfeiçoar a matança. Por exemplo, a pessoa quer matar um bicho qualquer aí que pode prejudicar. Você não fica ali usando força de qualquer maneira, ou tem que aperfeiçoar na matança, porque Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam pede para que a pessoa tenha perfeição em tudo daquilo que ele pratica. E ainda diz: وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. E se for degolar o animal, então tem que também aperfeiçoar na degola. وَلْيُحَدُّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرْحَ ذَبِيحَتَهُ. Que um de vocês, o degolador, então tem que afiar, amolar bem a sua faca para dar tranquilidade à sua presa, o seu animal que ele abate. Não chegar ali com faca, não muito mal afiada, coloca no pescoço, começa a cortar o animal, não corta, fere, não sei o que, fica ali castigado. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, através do profeta sallallahu alaihi wasallam, ordenou para que tudo fosse feito de maneira assim aperfeiçoada, sem que haja ali desvio daquela prática como ela tem que ser feita. Por isso, uma vez, para ultimarmos esta sessão, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava participando de um funeral e ele ensinou de forma correta como que eles poderiam abrir o buraco, isto é o túmulo, e fazer aquele jazigo que fica ali ao lado do coso. E certamente quando eles começaram a fazer isso, pensavam que talvez isso trouxesse algum benefício para o morto, para o falecido. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que certamente que isso que eu estou vos indicando a fazer, isso não beneficia e nem prejudica ao falecido. Apenas estou aqui para vos indicar como é fazer com perfeição tudo o que vocês fazem, porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta imenso quando alguém de vós pratique um trabalho, ou faça um trabalho, faça com perfeição e faça com autoridade aquilo que ele está incumbido a fazer. Então, é isto que nós tínhamos para fazer, para dizermos sobre a parte de transação financeira de muçulmano. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.